Bom dia, pessoal. Mais um vídeo explicativo, porque né, a gente sabe que hoje não, mesmo nos anos 80, que eu nasci em 1970, eu já, incrivelmente, quando eu era criança e estudava, eu já questionava o ensino. Eu achava que na escola eu ia aprender muita coisa. E não aprendi. Eu sempre gostei de história, ciência. E aí, tipo assim, ainda mais história. Você vê que a nossa história tem mais de 10 milhões de anos. Começa lá nos dinossauros até hoje. E como é que você me explica que nos livros, na escola, os livros de história, essa grossurinha? Um livro de história de cada ano que você, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava série, deveria ser da grossura de uma lista telefônica, para a gente poder saber realmente a história. Que eu lembro da aula de história do Brasil, muito pouca coisa, que os portugueses eram colonizados, tentaram escravizar os índios, não deu certo porque eles eram preguiçosos, difíceis de lidar e foram buscar os negros. Errado. Pasmem. Eu pesquisei, eu tenho até um livro sobre o assunto. Os índios foram escravizados até o fim da escravidão através da Lei Áurea. Para quem não sabe, mesmo com a chegada dos negros, os paulistas ainda caçavam tribos indígenas. E era assim, as tribos mais agressivas, eles não conseguiam lidar, eles simplesmente exterminavam. Eles matavam todos. E pasmem, tinha índio que ajudava. Tinha índio que ajudava a caçar índio. Tinha índio que ajudou nas guerras contra os holandeses, os espanhóis, lutaram ao lado dos portugueses. Assim como tinha negro, que era capitão do mato e caçava negros fugitivos. Então, a gente tem que saber mais sobre história. Você sabendo história, para que serve a história? Para você ver os passados, os erros dos antigos e não cometer de novo. Que nem o que ensina história para hoje. O pessoal fica, nossa, o mundo está violento, é mais paz e amor. Não, o mundo não está mais violento, o mundo está o mesmo. O mundo sempre foi violento. Desde as primeiras civilizações, eles escravizavam seu próprio povo, escravizavam, matavam quem... Os soberanos mandavam matar quem ia contra suas ideias, não obedecia, a vida não tinha valor. Hoje tem um pouco mais de valor, né? Hoje você não pode matar alguém e sair impune. Antigamente você podia. E até na época medieval também. Então, todas as civilizações sempre guerreou, sempre fez guerra com o intuito de tomar o território do outro porque era mais fértil, porque construíram cidades mais maravilhosas e ficavam com inveja de não ter aquilo, iam lá ou tomava ou destruía, tomar a riqueza dos outros, né? Filho matava pai para assumir o trono. Então isso sempre teve, sempre vai ter, não vai ter. Sempre tiver um ganancioso no meio, vai contaminar, não adianta. Eles têm que aprender isso. Quer ver uma coisa também que eu fico muito assustado? Você pegar seu filho, chegar para ele e perguntar, filho, quem que é Felipe Neto? Quem que é Anitta? Ele vai saber. Agora, se você perguntar para ele, quem foi Dom Pedro? Quem foi Duque de Caxias? Quem foi Ayrton Senna? Ele não vai saber. Pior ainda, além das fronteiras do Brasil, perguntar para ele quem foi Einstein, quem foi Nikola Tesla, quem foi Werner von Braun, o que eles contribuíram, né, para a gente ter a vida
a gente tem, coisas que nos ajudam no dia a dia, não sabem, porque não ensinam. A intenção, né, principalmente da esquerda, é o povo burro. O povo burro é fácil de manipular. O povo pobre é fácil de comprar, né? E o pobre geralmente não tem muito estudo. Então, não pesquisa, não usa a internet que tem no celular para pesquisar as coisas, para saber, para não ser manipulável. Porque que o Lula consegue ainda manipular muitos jumentos? Porque são jumentos, não aprende. O cara faz, gasta, falava do Bolsonaro, mas gasta milhões em viagem, quer trocar um avião. Ele mesmo no primeiro mandato comprou um avião, agora fala que o avião é uma bosta, quer comprar um avião do nível de sheiks árabes. Pra quê? Ele não tem que ficar viajando, tem que ficar aqui. Bolsonaro viajava? Viajava, mas o Lula viajou bem mais, se for contar às vezes. Só que o Bolsonaro ia lá e fechava acordos, parcerias. Né? O que o Lula fez? Nada, só gastou dinheiro. Levou um monte de gente em hotéis caros. Bolsonaro levava pouca gente, ficava na embaixada para não gastar. Tá? Então, vocês têm que aprender as coisas para não ser enganados. Aí o pobre chega, você chega lá, ó, vota em mim, te dá uma cesta básica. Ele tá passando necessidade, tá passando fome. Ele vai aceitar, ele não tem o que perder. Ele vai ficar 3 dias com uma comidinha lá e depois volta pra miséria. Você não quer melhor se sacrificar, continuar passando fome e voltar num cara tipo, que nem foi o Bolsonaro que tentou levantar o país e sair da miséria. Não se vive de migalhas. Isso se fazia na Roma Antiga. Lembra o tal do pão em circo? Os imperadores romanos gastavam com campanhas, gastavam com eles mesmos. Aí não tinha condições para dar comida para o pobre, fazia aqueles shows de gladiadores e distribuía pão para o povo. É tipo o nosso carnaval. Na hora do carnaval ninguém lembra de política, ninguém quer saber de pensar em política. Isso daí tudo serve para desviar a atenção do povo, para não ver o que eles estão fazendo. Tá? Para não ficar muito comprido o vídeo, vamos ficando por aqui, depois eu posto mais. Obrigado pela atenção.